da Assembleia de hoje deve ter mais uma discussão sobre formas de solucionar os problemas das estradas paranaenses. Hoje, o deputado Evandro Araújo, do PSD, vai apresentar um projeto de lei que autoriza os municípios a fazer reparos e obras em rodovias estaduais em casos de urgência. O documento, que foi obtido com exclusividade pela produção do RIC Notícias Opinião, defende que há um grande volume de trechos rodoviários e acessos que devem ser conservados e mantidos pelo Departamento de Estradas de Rodagem, e pela grande quantidade fica inviável atender a todas as situações rapidamente, em especial em casos emergenciais. É então nesses casos específicos que se pretende autorizar a atuação subsidiária dos municípios na realização de obras e serviços de manutenção. A repórter Simone Giacometti está agora na Assembleia Legislativa, acompanhada do deputado Evandro Araújo, que é quem propôs essa medida, e conversa agora conosco. Simone, boa tarde para você, boa tarde ao deputado, que eu vejo que está aí ao seu lado também. Como é que vai funcionar esse projeto aí? Vai haver um subsídio do governo para que os municípios arquem com essas obras? Como é que vai funcionar? Boa tarde. Boa tarde, escola. Boa tarde, Marco. Boa tarde para quem está nos ouvindo. A princípio, esses reparos seriam bancados pelos próprios municípios, né, deputado? Boa tarde. O que nós estamos falando, Escola e Marques, é justamente de obras e reparos que são emergenciais e pequenos reparos. A gente não está falando de obras preventivas, são correções pontuais e emergenciais em trechos urbanos, né? Porque as rodovias PRs, elas cortam muitos municípios no trecho urbano, e aproximando do município ali, às vezes tem um buraco, é uma sinalização que caiu, e às vezes aguardar para que isso seja feito, e o prefeito prefere, às vezes, pegar lá uma massa asfáltica, colocar no buraco, passar o rolo compactador, só que o prefeito não tem autorização para isso. E o prefeito, às vezes, quando acontece um imprevisto, um acidente numa situação como essa, o prefeito pode responder. O que nós queremos é proteger os prefeitos também de ter problema no seu CPF, problema por estar fazendo o bem, por querer, às vezes, resolver uma coisa emergencial. Até na minha fala aqui na tribuna da Assembleia hoje, eu dei o exemplo de uma professora que veio a perder a vida porque foi desviar de um buraco, colidiu com o ônibus, e o município vinha solicitando, e a comunidade, há mais de 2 anos, o reparo daquela via. Depois o reparo foi feito, né? Mas antes a gente teve a perda de uma vida. Então é uma situação emergencial. Não se trata de substituir o DR na função que é prerrogativa exclusiva dele, mas de ter autorização para uma intervenção muito pontual. E claro que o Estado, isso ocorrendo, o Estado pode, como já faz a transferência de recursos por meio de convênios para os municípios, ele pode também fazer convênio para que isso possa ser custeado. Não precisa ficar na conta do município esse reparo. A gente está falando de questão muito rápida, coisa emergencial que pode salvar uma vida, e que sem autorização o prefeito fica de mãos atadas, e se vai fazer, além de estar fazendo uma irregularidade, cometendo uma irregularidade administrativa, jurídica, ainda pode pagar com uma multa, com uma ação de improbidade, com algum problema que pode acontecer ali na sua vida. Então, assim, é um projeto que ele não substitui a função do Estado, mas ele dá segurança nesses pequenos casos. O Marco e a escola falaram que, de acordo com esse levantamento que nós tivemos, há muitas obras a serem feitas, né? E que os municípios até saberiam melhor identificar quais são. Nós estamos falando de questões muito pontuais, a gente está falando de obras que podem salvar uma vida ali, a gente não está falando de novos acessos, não estamos falando de construção de acostamento, não estamos falando de obra estruturante nenhuma, a gente está falando de intervenções muito pontuais que os prefeitos, diga-se de passagem, já fazem. Tá? Ninguém vai admitir que faz, mas o prefeito é tão cobrado pela comunidade que ele acaba fazendo. Ele vai lá e realiza uma obra. Só que ele, ao realizar essa obra, ele pode ter um problema ali com o funcionário, ele pode ter um acidente, que a gente está falando de uma via onde trafega muita gente, ele pode ter um problema e ali ele pode responder por isso, porque ele não tem efetiva autorização para poder fazer essa obra. É o mesmo caso, a gente falou tanto agora da BR-277, que é uma BR, e o DR não tem autorização para fazer determinadas obras nas BRs. E mesmo que for uma obra pontual, é uma rocha que rolou lá,
O DR tem que ter autorização para pegar um equipamento seu, ir lá e fazer o deslocamento daquela rocha, daquela pedra e tal. É a mesma coisa. Então a gente está falando de questões pontuais, transitórias, esporádicas, e no dia a dia dos municípios acontecem muito. Eu sei que tem gente que vai interpretar equivocadamente a iniciativa, mas a gente sabe que esse é um problema do dia a dia. Eu acho que a política existe para tentar também resolver problemas do dia a dia da vida das pessoas, e isso é o que a gente está tentando fazer com esse projeto. Obrigada, deputado. Obrigado, um abraço, muito obrigado por poder fazer aqui os esclarecimentos. Olha só, Simone, deputado Evandro Araújo, obrigado pela entrevista. Agora é importante falar que esse projeto é muito bom mesmo. Me chamou a atenção o final da fala do deputado. Ali, a política é feita para resolver os pequenos problemas. E é para isso mesmo. Eu vejo tanto parlamentar, vereador, deputado, senador, fazendo aí média com projetos megalomaníacos, alguns inexequíveis, inclusive, só para lacrar a internet, para mitar a internet. E o dia a dia das pessoas fica esquecido. O que o deputado está propondo é acabar com a burocracia. A tão famosa burocracia, né, quem pode brincar aqui que é a burocracia, que atrapalha as pessoas. Aí, o dinheiro veio de um lugar só, que é o nosso bolso, que é o bolso do pagador de impostos. Aí, o poder público fica dividido em caixinhas. Não, esse aqui é da União, esse aqui é do Estado, esse aqui é do município, esse aqui vai para o sei aonde, esse aqui tem que aplicar onde, fica engessando o orçamento, e aí falta uma placa na estrada, eles ficam jogando um pro outro, e o prefeito tem que resolver. Eu lembro com exatidão, Escola, um tempo atrás, eu fiz uma reportagem aqui pro Balanço Geral da RIC TV, de uma comunidade que queria uma lombada. Aí foram lá e pediram várias vezes a lombada pro vereador, pro prefeito, para não sei quem, né, pro Papa, ninguém resolveu. Aí eles foram lá e fizeram. Vamos fazer nós a lombada aqui e tal. A prefeitura que não atendeu o pedido no primeiro momento era Colombo, esse caso, aqui na região da Grande Curitiba. Acho que eu me lembro desse caso. Escola, eles foram lá destruir a lombada, mas pediram pra caramba pra fazer, não fizeram. Aí quando a própria comunidade se reuniu e fez, aí não pode, não tá no padrão, não sei o que e tal, foram lá e tiraram. E depois não voltaram a fazer a lombada. Então, é isso, é a burocracia do poder público. Então essa lei é excelente, porque vai permitir ali que o prefeito resolva os problemas do dia a dia e não fique esperando aí convênios e conversas e ir pra Brasília, ir pra Curitiba, ir pra não sei o que, principalmente no interior do estado, viu, Escola?